Olá, bem-vindos ao Beabite. Sou Verônica Mello, professora de letramento e alfabetização, da EJA, alfabetização de jovens e adultos. Na aula anterior, dividimos o alfabeto, vocês conheceram o alfabeto, na tela, dividimos, esse alfabeto em duas partes. Eu falei que esse alfabeto dividido, as partes divididas não estavam divididas igualmente, tá certo? Então, a gente viu as letras vermelhas que saíram, que são as vogais, e as que ficaram, que são as consoantes, tá certo? Então, agora, nessa etapa, nessa aula, a gente vai ver só as vogais, não é? Como eu falei, no grande jogo, que a gente está participando, a gente vai ver o quê? A gente vai ver, a gente conheceu todas as letras do alfabeto, agora a gente vai estudar só as vogais, não é? E depois só as consoantes, ok? Por quê? Como eu expliquei na aula anterior, as vogais, elas, quando se juntam entre si, tá? Elas emitem algum sentido. Na língua portuguesa, a gente tem umas interjeições, a gente diz oi, ai, ui, não é? Então, para isso, nós usamos as vogais, tá? Então, as vogais entre si, as vogais, elas são em minoria, mas elas são poderosas, ok? Já as consoantes, sem as vogais, elas não dizem nada. Só em alguns casos que a gente vai ver aqui, mas mesmo assim, só com as vogais as palavras fazem sentido. É com as consoantes mais as vogais que a gente forma os padrões silábicos, que vocês vão entender mais lá na frente um pouquinho, tá? Então, hoje, a gente vai ficar só com as vogais, ok? Então, lá vai. A, E, I, O, U. Vocês lembram, na aula passada que a gente fez uma pequena introdução, palavras começadas com algumas dessas letras, com a vogal A, com a vogal E, I, O e U, tá? Agora, quando elas se juntarem, tá? Toda letrinha, toda letra, ela tem a grafia e ela tem o som, tá? Que o nosso sistema é alfabético. Então, o alfabeto, ele tem a grafia, a escrita, como vocês estão vendo aí, e cada letrinha dessa, cada sinal desse tem um som. Só tem uma particularidade com as vogais, com o nosso sistema alfabético. Quando eles se juntam com uma consoante, ou quando eles se juntam com a vogal, como a gente vai ver agora, o som muda um pouco. Então, às vezes tem uma só grafia, tá? Mas tem sons, mais de um som, tá? Não é padronizado, por isso que o nosso alfabeto, ele não é um código, tá? Ele não é um código. Então, a gente vai ver isso agora. Então, nas imagens seguintes, vocês vão ver a imagem chegando, tá? Eu gosto muito de fazer essa associação, não é? Porque a leitura de imagem é muito importante. Então, vai chegar uma imagem, vai chegar as vogais individualmente, depois eu vou dizer o som dessas duas letras juntos, tá certo? Então, vamos lá. A primeira imagem, um menino aí com o dedo, com o band-aid, chegou A, I. Ai, tá? Então, até aí tudo bem, que eu disse que ia mudar um pouquinho o som, Então, com o A e com o I, até aqui nenhuma alteração. A, I, deixa eu pegar aqui a caneta, olha. A, porque toda vez que eu toco, tá? Então, olha, o A, o A, o A e o I, certo? Ok? Então, com o A, com o I, não sofreu nenhuma alteração, ficou ai, ok? A, I, ai. Então, eu estou dizendo o som dessas duas letras, não sofreu nenhuma alteração. Então, quando a gente diz um grito de dor, ai, geralmente, qualquer coisa a gente, ai, tá? Que emita um pouquinho de sofrimento, Ai, ai, esqueci, ai, que dor de cabeça, ai. Até aqui, nenhuma alteração. Aqui eu falo individualmente, o A, o I, tá? E depois, ai. Quando eu falo A, I, eu dou uma pausa, tá? A, I. Aqui não, aqui eu falo tudo junto. Ai.
ok? Vamos para a próxima. A primeira imagem, tá? Aí um cachorro. A, U. A, U, A, U. Ok? A, U. Au. Ok? Au, au, au. Não é? É uma onomatopeia, é a linguagem dos animais, de objetos, tá certo? Então, au, au, au. A, U, au. Eu digo de uma só vez. Aqui eu digo as letras separadas, tá? E aqui eu falo de uma só vez. A, U, au. Ok? Até aqui nenhuma alteração, né? Chegou aí um rapaz com uma maleta de primeiros socorros. U, I. Ui. Mesma coisa. U, I. Aqui eu digo tudo junto. Ui. Não é? Então, quando a gente está sentindo alguma dor, ou quando a gente, né, se atrapalha, ui, esqueci, ui, errei, tá? Então, ui, ui, tá? É uma expressão de dor também, não, quer dizer, não só de dor, né? Para tudo a gente fala, pode falar ui, tá certo? Ui, esqueci disso, ui, esqueci aquilo. Aqui dita de uma só vez, ui, tá? U, I, ui, de uma vez só. Aí uma menininha se olhando no espelho. É, U. É, U. Aqui a gente vai ter uma pequena mudança no som, tá certo? E isso varia de região para região. Aqui na língua, no Brasil, né, na nossa língua portuguesa, dependendo da região, tá? Então o som do E vai mudar. Sul, Sudeste, eles dizem E. A gente diz um E aberto, né? Aqui no Nordeste a gente diz um E aberto. É, U. Só que quando os dois se juntam, tá? O E, ele vai ficar um pouquinho fechado, como no Sul e no Sudeste. A gente vai dizer eu. A gente não vai dizer eu, a gente diz eu. A gente fecha um pouquinho essa letra E. Eu, tá? Eu. U, eu, tá? Fecha um pouquinho, ok? Então, depois vocês vão tirar isso de letra. Não tem nada de complicado, ok? Depois que a gente conhece, tá? Vamos para a próxima. O menininho chegando aí, o companheiro com a bola. I. Ei, tá certo? I, separados, e os dois juntos. Ei, ok? Ei. A mesma coisa, né? A letra E aí, com o sonzinho um pouquinho fechado. Ei. Vamos para a próxima. Um menino aí, todo cheio de dúvidas. O, U. Mesma coisa. A gente viu que com o A não teve problema nenhum. O A com o I, o A com o U, não é? O E com o I, né? O E com o U e agora o O, a letra O. Então a gente viu que a letra E, ela modifica um pouco o som, a letra O também, ok? Então, O, U, ele vai fechar um pouco. Ou, tá? Não vai ficar OU. A gente diz ou, tá? Ou. Fica uma coisa só. Ou, tá? Então, o E vai ficar fechado, ok? Próximo. Então, aí tem um anjinho. O que será que esse anjinho tá vendo? Ah, ele está olhando o casal que chegou, né? Ó, e deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Então, ele chegou, ó, I.
A mesma coisa, o som do O, ele vai fechar, tá? Então, a gente viu que a letra E e a letra O, elas se modificam quando se juntam com uma outra vogal. Então, O, I, eu vou fechar o O, vai ficar OI, tá? OI, ok? OI, não é OI. OI, tudo bem? Não. OI, tudo bem? Vamos para o próximo. E aí o anjinho abençoando, é o cupido, né? Então vamos ver o próximo. A menina chegou e parou. Por que será? I, A. Então o A chegou rapidinho, não é? Para interromper alguma coisa. O I ia saindo, vamos ver novamente. Não é? Ela chegando, ela ia e parou, né? O I saindo rapidinho. O A barrando, não é? Dizendo que ele ia, ok? Ia. Então, vocês estão vendo que com relação ao A e o I não teve problema nenhum, não houve alteração nenhuma, ok? Já com o E e com o O, eles modificaram o som. Então, I, A, aqui é só a gente dizer rápido. Ia, né? Ia, ok? Sem a pausa. Olha, um casal aí de caipira tocando sua viola. U, A, I. Uai. Tá? Então, é uma expressão, né, que o caipira usa muito, né? As pessoas que moram no interior, né, afastado da cidade, então eles têm uma linguagem própria, né? Com os seus sotaques, né? Então, uai, né? Então, cada um tem... Aqui no Nordeste a gente diz ox, né? Em Minas, a uai, ok? Então, o uai, então vocês estão vendo que com o U, com o A e com o I não tem problema nenhum, eles não modificaram o som. Então, a gente fala individualmente U, A, I, e aqui tudo junto. Uai, uai, não é? Aí chegou um disco voador. U, A, U. U, A, U. Não vai haver alteração, a gente vai dizer cada vogal só que de uma vez só, ok? Uau, tá? Uau, ok? Então, ó, U, A, U. Uau, uau, não é? Geralmente a gente fala quando tem alguma surpresa, né? Ou quando a gente gosta de alguma coisa. Uau, que legal, né? Uau! Então agora vocês já sabem como se escreve, ok? Então vocês estão vendo aqui que a vogal U, ela se repetiu, tá? Então ela não aparece junta só em dupla, não, em trio também, ok? Então no ai, não é? Que a gente viu anteriormente, aqui o ai, né? São 3 vogais, só que são 3 vogais diferentes, o U, o A e o I. E nessa imagem, né, o A, o U, o A e o U, né? O U se repete, ok? Uau. Então, próximo, a menina, com o menino chegando. O que será que eles vão dizer? Au. Aliás, eles não estão dizendo nada. Então, a imagem está mostrando só. Quando fala aqui, ó, A, O, au, tá? O O, como vimos, ele fecha um pouco, não é isso? Então, em vez de ser o O aberto, é O, né? Então, fica au, au. Presta atenção, isso aqui é muito interessante. Eu não vou nem passar para não complicar aqui. Eu vou fazer aqui mesmo nessa lâmina, ok? Então, olha só. Ao, ao, mas aqui juntinhos eles ficam au, au. Lembram de alguma coisa? Au, lembra da onomatopeia, a linguagem né, de objetos e de animais. Então, olha só. A gente viu o A e o U. Ok? Au. Não foi? Eu falei que o A era limpo, era a mesma, a letra, não modificava o som. O U também.
Só que esse aqui, tá? Esse A e esse O, quando eles estão juntinhos, o som dele fica com o som de AU. Parece complicado, mas não é. Então, quando eu digo, eu estou ao lado de, eu não digo esse AO, não. Eu fecho um pouquinho esse U, esse O, não é? Lembra que eu falei que o O, ele modifica um pouco. Então, fica ao. É como se fosse, aqui tivesse um U. Então, a língua portuguesa, ela tem essas observações que a gente precisa fazer, essas modificações, essas alterações, tá certo? Então, fica ao. Então, eu não vou dizer, eu estou ao lado de alguém. Não, eu estou ao lado de alguém. Então, esse ao lembra esse AU, ok? Que a gente só vai descobrir quando a gente, automaticamente, a gente vai conseguir identificar quando a gente começar a ler, tá certo? Então, ao e ao, tá? Então, vamos para a próxima. Aí o menino, o que será que ele está dizendo? Tem a letrinha A sozinha, opa, tá chegando alguma coisa aí. Então, é o A, né, com esse sinalzinho. Lembra que eu falei que o A era limpo, não é? O som dele, do jeito que ele aparece nas vogais, quando ele se junta, ele fica com o mesmo som. Para modificar o som desse A, tá? Então, ele precisa desse sinalzinho. O O, ele fica fechadinho sem precisar de sinal nenhum, né? Nas palavras que a gente viu. Em outras a gente vai ver algumas alterações, mas nas que a gente viu até agora, o O, ele fecha sem precisar de nada. Já o A, para ele ter o som de né? Ele fechar o som nasalado, né? Sai pelo nariz, tá? Então ele precisa desse sinalzinho. Por exemplo, eu vou escrever uma palavrinha aqui, Ana, tá? Ana. Ok? Escrever aqui com letra bastão. Ana. Aqui tem Ana. Ok? Quando eu coloco esse sinalzinho, que esse sinalzinho só aparece no final, tá? No final, na sílaba final. Quando eu coloco esse sinalzinho aqui, eu mudo de Ana para Anã. Ok? Só por causa desse sinalzinho aqui. Ana, eu mudo para Anã. Então, a mulher, Anã, não é? A mulher que nasce com... O homem é anão. O homem é anão, ó. Tá? Anão. Tá? A gente vai ver também esse ão aqui daqui a pouquinho. Ok? Não se preocupem que quando a gente for ver os padrões silábicos, as consoantes junto com as vogais, então vocês vão identificar isso, ok? Então, isso é só para vocês irem se familiarizando, mas depois a gente vai trabalhar muito nisso e não vai ser difícil, ok? Então, vamos lá. Próximo. Opa, um menino, ó. A, O. A gente já conhece. A, O. Opa. Tá chegando aquele sinalzinho que deixa o som nasalado, tá? O som que sai pelo nariz. Então, de A virou que a gente viu na lâmina anterior, ok? No slide anterior. Junto com o O. Eita, o que será que vai dar isso? A, O virou Olha, por isso que o menino está com a boca assim, com a mão na boca, para que o som dele, né, se espalhe, né, se expanda. Ele está querendo dizer alguma coisa que o som que vibre, né? Então, veja como modificou totalmente. O A se modificou por conta do sinalzinho, ok? E o O, a gente sabe que ele se modifica mesmo sem nenhum acento, tá? Ele se modifica, ele fecha um pouco, né? Então, de A, O, ficou ok? A gente nem ouve muito o som do O, a gente ouve quase um U. Tá? A, por conta do sinalzinho em cima do A, ficou ok? Então, veja como as vogais são poderosas, ok? Um menino aí, letra E, I, A.
E, I, A. Eia, são aquelas expressões que a gente não consegue nem explicar, que a gente vai criando na linguagem cotidiana, né? Eia, cavalo, eia, aí mete o chicote no cavalo, que não deveria, né? Vai, bate as pernas, né? Quando está no cavalo, bate as pernas, eia, eia, né? Então, em rodeio, a gente ouve muito isso, né? Em festival de rodeios, a gente ouve bastante essa expressão, né? Que é uma expressão do cotidiano, né? Da linguagem desenvolvida de cada um. Eia, né? Tá? Quando eu for escrever, quando a gente for ver os padrões sílabos, por exemplo, se eu colocar aqui um P, ou colocar aqui fica peia, não é? Que é um objeto que machuca, né? Pegar uma peia, lhe dar não é um objeto, é uma expressão que a gente usa quando a gente, vou dar uma surra em você, vou dar uma peia em você. É uma linguagem também de gente do interior. Mas, por exemplo, quando eu coloco o M aqui, fica meia, tá certo? Mei, porque isso aqui eu leio tudo junto, ei, meia, tá certo? Então, é importante a gente ver essas vogais juntas, porque tem palavras em que elas vão auxiliar. E a gente lê quem está se alfabetizando geralmente é assim, me, i, a. A gente sabendo logo, né, desses encontros vocálicos, antes da gente ver os padrões silábicos, então já fica mais fácil para vocês entenderem quando a gente for ver já as palavras, ok? Então é meia, tá? Lógico que vocês vão dizer meia, até entender que é meia, ok? Quando falar rapidamente. Deixa eu apagar aqui, vamos passar para o slide seguinte. Ah, bom, então aquele foi o último slide, né, que a gente viu dos encontros vocálicos. Aqui eles estão todos juntinhos, tá? E a gente vai fazer uma brincadeira que é justamente associar a imagem, tá? A expressãozinha, né, um encontro das vogais, os encontros vocálicos, encontro de vogais, ok? Então, quando elas se juntam, como eu falei, elas têm algum sentido, tá? Então, que elas são poderosas, são em minoria, são apenas 5, mas são poderosas e ainda auxiliam as consoantes. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui a expressão, né? Ei, au, oi, eu, ai, ou, eia, au, uai, ia, lembra? E o au, tá? Uau, ok? Então, a gente vai ver se consegue identificar essas expressõezinhas, né, esses encontros vocálicos, com as imagens do que a gente mostrou nos slides, cada um, tá? Então, ei, qual é a figura que está dizendo? Qual é a figura, tá, que revela que eles estão falando ei? Então, a gente vai ver agora, tá? Então, olha, deixa eu ver aqui. Ei. Então, tá aqui, né? Os dois colegas, perceberam? Ei. Olha aqui, os dois menininhos, tá? Então, eles estão se encontrando. Ei, amiguinho, vem cá, vamos jogar bola, tá? Ei. Vamos ver a próxima. Au, perceberam? Ei. Au, agora, tá? Au, olha o cachorro, né? Lembram? Au, tá? Quando a gente associa uma imagem, fica muito mais fácil da gente aprender. Au, então, é a linguagem do cachorro. Au, né? Tô com um probleminha aqui, vamos ver. Oi. Então, a gente já viu esse, já viu o cachorro. Oi, né? Oi, casalzinho aqui se encontrando, tá? Uma cena romântica aí. Oi, então a gente já viu ei. Então eu vou ligar aqui, tá? Ei. Au. Ok? Vocês vão fazer isso. Quando vocês escreverem aí, vocês já vão ligar. Quando vocês receberem esse material, vocês vão saber ligar. Depois ela vai aparecer em ordens diferentes, ok? Ou em cenas diferentes, tá? Mesma situação, mas imagens diferentes. A gente vai
vai radicalizar aqui, a gente vai testar vocês de todas as formas, ok? Então, vamos ver o próximo. Eu, tá? Acho que eu pulei uma aqui, tá? Dê licença só um minutinho. Então, ficou faltando oi, não foi? Oi, oi. Ah, não, tava certo. Eu aqui esqueci de marcar. Então, oi, oi. Agora, eu. Então, a menininha aqui, ó, se olhando no espelho. Lembram? Eu. Tá? Ai, agora. Ai. O menino com o dedo do... o primeiro slide, né? Ai, né? Ai. Ai, ok? Então, lá vai. Ai, ai. Ou, vamos ver agora. Ou, lembra o menino na dúvida? Eu faço isso ou aquilo. Lembra que o O muda no final, fica com um somzinho de U. Ou, tá? Então, ele aqui com o dedinho na dúvida, não sabe se faz isso ou se faz aquilo. Ok? Vamos para o próximo. Então, esse exercício é importante para vocês fazerem essa leitura de imagem. Eia, não é? Eia. Quando eu toco, vamos ver. Eia, eia, não é? Então, aqui, eia. Lembra do rapazinho em cima do cavalo? Eia, ok? Ao, né? Ao, tá? Então, a menininha aqui, ao lado do menino, né? Ao. Vamos ver o próximo. Uai, né? O casal aqui de violeiros, né? Uma dupla caipira aqui, tá? Embora esteja aqui em trio, né? A dupla caipira. Eu devia ter colocado um trio caipira aqui, né? Uai. Não muda nada, é só dizer de uma vez só. Uai. Ia. Lembra da menininha que ia, voltou, o I saiu saltitante, o A se atravessou na frente para não deixar. Então, ia, não vai mais. Ia. Então, ia, e a menininha aqui desistindo de sair, ok? Então, aqui a gente está vendo o ao, mas por conta do sinalzinho que ficou né? Que a gente vai ver agora. E a cena correspondente, né? O menino tentando fazer um eco aí. E aqui, ó, tá? E a última, uau, quando veio um disco voador. Uau, quando a gente tem uma surpresa, uma coisa, ou quando a gente gosta de alguma coisa. Uau, que coisa interessante, né? Uau. Então, uau. No caso aqui foi porque viram um disco voador, tá? Eu diria mais que isso, se eu visse um disco voador, eu saía correndo. Mas aqui, no caso, é uau, que é um desenhozinho animado. A mesma coisa aqui, só que a escrita é manuscrita. A gente viu com as letras de imprensa e agora a gente vai ver com letra manuscrita, ok? Então, aqui, o EI. Então, o exercício aparece duas vezes, né? O EI, então vocês vão ligar aqui. Ao, não é? O cachorro, ao. Oi, né? A gente viu aqui o oi, vai ligar aqui com o casalzinho. Oi. Eu, né? A menina se olhando no espelho. Eu. Ai, o menino com o dedo doendo, não é? Ou, não é? O menino aqui na dúvida. Ok? Então, esses encontros, eles às vezes até mudam de posição, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui. Ai,
ia, não é? Então, a letra A vem primeiro, o I vem depois, ai. Aqui, a letra I vem do primeiro, o A vem depois, fica ia. É só você pronunciar o nome da letra e ficar atento a algumas modificações com a letra E e com a letra U, O, tá certo? Então, vocês vão tirar de letra. Então, dando continuidade, eia, não é? O menino em cima do cavalo, eia, cavalo, né? Ao, a menina aqui ao lado do menino, dois coleguinhas, tá? Uai, não é? A linguagem do caipira, uai. Ia, ia, tá? Uau, com um acentozinho diferencial, que fica né? De vez de A, fica tá? Que é o menino aqui, ó. E o último, uau, né? Com o disco voador, ok? Então, durante as aulas, a gente vai fazer outros exercícios, vamos fazer jogos, né? A gente vai posteriormente fazer jogos para vocês experimentarem essas mudanças, como eu mostrei, com o A vindo primeiro e o I depois, e depois o I vindo primeiro e o A depois. Então, vocês vão... Então, só com muito exercício, muita brincadeira, muitos jogos, é que vocês vão conseguir, porque tudo é a prática, né? Então, se vocês assistirem a aula, guardarem o caderno e só voltarem a estudar quando estiverem novamente assistindo ao próximo vídeo, então vocês não vão fixar nada. Tem que fazer os exercícios, tem que treinar bastante, não é? Tem que fazer muita pesquisa em revista das palavras, tá? Escrever também, ok? Então, aqui voltou um pouquinho. Ok. Então, agora, a gente vai formar, de vez em quando vai acontecer esses atrapalhos e nem sempre vai dar para ajustar, tá certo? É como se a gente estivesse em sala de aula, ok? Então, aqui, nesse exercício, vocês vão trabalhar cada letra, né? A combinação dessas letras, como estão pedindo aqui, e vocês vão copiar ao lado, tá? Se você já tem um certo conhecimento e está fazendo apenas uma complementação, então você já pode escrever com letra manuscrita. O ideal é que vocês façam com a letra que está pedindo aqui, tá? Para quem está começando, começar com a letra que está aqui. Então, vocês vão ligar o A com o U e vão ligar o A com o I. Esse tipo de exercício é muito comum, tá certo? Em vez de eu repetir A, U, e repetir o A aqui, A, I, então eu coloco só o A e vou querer que vocês combinem ele com o U e combinem ele com o I, ok? Então, aí A com o U vai ficar AU, tá? E esse AU é o quê? A linguagem do cachorro, né? É o som que o cachorro emite. Ele não fala, então se ele está em sofrimento, ele geme, não é? E se ele está feliz, é como se ele estivesse falando, ele diz au, 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 fica latindo o tempo todo, ok? Então, vocês já sabem agora como é que escreve. Então, ele tem o quadradinho dele junto com a imagem dele, o quadrado não, o retângulo, né? E o espaço e a figura, a imagem ao lado, tá certo? Então, agora, o A com o I, A, I, que é justamente a imagem do menino com o dedo doendo, né? Doendo, dizendo ai. Ok? Aqui agora a gente tem a letrinha O, tá? A letra O, que ela vai se unir com o U. Olha o exercício como é importante, tá vendo? A gente tá vendo isso o tempo todo. O, U. Lembra do menino na dúvida? Faço isso ou aquilo, tá? Ou, ok? Então aqui, no outro espaço, né, a letra O vai se unir ao I. Então, o O com o I vai ficar OI. Ok? Então, esse OI, tá? Vai ser o quê? Esse encontro aqui, vai se juntar a essa imagem, tá? Então, agora a gente vai ver... Então, a gente viu a letra A, a gente viu a letra O, agora a gente vai ver a letrinha E, tá? Então, a letra E vai se unir com o U. Tá certo? Então, vai ficar E. Lembra que fecha o som? E,
Não vai ficar eu, tá? Então a menina se olhando no espelho, se achando linda, né? Eu sou linda, né? Ok? E a letra E se juntando com a letra I. Vou fechar, não vou dizer ele é aberto, não vou dizer ele é, porque aqui ele já vai ficar junto. Aqui é E, aqui é I, mas aqui é EI. Vou fechar um pouquinho, EI. Então, os dois colegas se encontrando, um chamando o outro para ir jogar bola. Ei, vamos jogar bola? Tá? Aqui, a gente vai ver o A. Eu ia colocar junto aqui, mas eu achei que ia atrapalhar um pouco. Então, deixei aqui individualmente, tá? Então, aqui o A, o O poderia ficar aqui. Ia ser três retângulos, né? Mas aí eu preferi colocar separado para não confundir muito. Nessa fase, é importante a gente não complicar muito, né? Então, AO. Então, eu vou escrever de novo aqui o A. Aqui é o A, aqui é o O. E aqui é AO. Lembra que esse Ozinho aqui fica com o som de U, ok? Então, AO, mas aqui é AU, tá? Para não confundir com esse AU aqui do cachorro, ok? E a letrinha A, com esse acentozinho diferencial, a letra A, mas com acento fica tá? E quando ele se junta com o O, lembra que a gente viu o não é? Você tá me ouvindo? Né? São expressões que a gente não consegue nem explicar, mas que a gente diz, que existe na língua portuguesa. Então, esse quando se junta com o O, fica não, fica tá? Ok? Aqui, o I, solitário também, quando se junta com o A, fica ia. Ia, tá? Então, ia, ok? Aqui, o U, lembra que o U aqui se repete, né? Uau, né? Então, eu vou escrever, perdão. Vou escrever aqui o U, aqui o A e aqui o U. Uau, tá? Uau, tá? Que é quando eles olham o disco voador, né? Uau! Ou alguma coisa muito assombrosa, ou uma coisa que a gente gosta, que se admira, né? Uau, que blusa linda! Uau! Não é? E aqui o U, eu ia misturar aqui também esse U com o A, mas ia ficar confuso, então eu deixei separado. Então, U, A, I, que vocês vão escrever aqui, U, Ai. Uai, tá certo? Então, aqui, letra bastão ou de imprensa, tá? Ou de forma, ou caixa alta, né? E no próximo slide, né, aqui a gente vai fazer uma comparação dos encontros vocálicos de imprensa e do manuscrito. O AU, né, vocês vão escrever o A, ok? Deixa eu ver aqui a caneta, vocês vão escrever. Deixa eu ver se esse é o próximo, só um minutinho aqui, tá? Pronto, então vocês vão escrever aqui, ó, AU, tá certo? O AO, certo? Aqui, mais o O, não é? Lembram do sinalzinho diferencial, né? Para dar o som nasalado, né? Aquele som que sai pelo nariz. Então, mais O, não é? Um menino fazendo aí o eco. O I mais o A, né? Ia. A menina ia, mas não foi, tá certo? Então, olha. U. Uau, né? Uau, ok? E aqui, uai, ai, ok? Então, aqui é a duplinha, aqui, uau, o disco voador, né? A surpresa. E aqui o ai da dupla caipira, ok?
Nesse outro lado aqui, a mesma coisa, só que na versão manuscrita. Por que eu não coloquei a letra maiúscula manuscrita? Porque a gente viu que as letras maiúsculas é para os nomes próprios, tá certo? Por exemplo, aqui, ão, vai aparecer no final de uma palavra, então não tem razão de eu colocar as letras maiúsculas aqui, vocês iriam confundir. Então, a gente vai trabalhar a manuscrita, mas na versão minúscula. Então, a mesma coisa, a-o, ao. Vocês fazendo esses exercícios, vocês estão treinando a grafia, né? E ao mesmo tempo que a gente escreve, a gente vai fixando melhor, ok? Então, mais o, por conta do sinalzinho, não é só o a. Mais o, tá? Então, normalmente a gente escreve e depois a gente coloca o sinalzinho, ok? Que esse sinalzinho aqui a gente vai chamar de tio. Eu não queria falar logo agora, porque a gente vai ver isso depois, mas a gente já vai vendo logo, é tio. Tio não é T-I-O, não, de tio, um parente próximo, não. Mas um tio que termina com L, depois a gente vai ver isso. Ia, né? A menina ia passear e depois desistiu, ia, ok? Ia, ia. Uau. Ok? Aqui. I, uai. Tá? Aquela dupla, né? Sertaneja. Uai. Fazer um pontinho aqui bem bonitinho. Uai. Ok? Então, a versão aqui maiúscula de imprensa. E aqui a versão minúscula manuscrita, ok? Na maiúscula ela vai aparecer, mas na minúscula não, ok? Então vamos lá. O próximo, a mesma coisa, a gente vai formar os encontros vocálicos de imprensa e o manuscrito, ok? Então, au, ao. A mais o, ao, tá? O A eu não repeti aqui, não é porque já está essa setinha mostrando, não precisava repetir o A, tá? É o A com o U e o A com o I. O A com o U, ao, né? Que é o latido do cachorro. O A mais o I, ai. Ai. Ok? O menino com o dedo machucado, né? Ai. Ok? Aqui, o O com o U. A gente viu que o O, ele muda um pouquinho o som, não é? Então, O, U, em vez de eu falar OU, eu digo OU. Eu vou fechar um pouquinho o O, tá? OU. O O mais o I, OI. Ok? Não. O mais o, OU. Lembre que o O eu falo ele um pouco fechadinho. A mesma coisa ele com o I. O O mais o I, eu não digo oi, tudo bem? Eu digo oi, tudo bem? Então ele fecha um pouquinho. Ok? Então agora, com a letra E, o E com o U e o E com o I. Então, primeiro o E com o U, eu não digo eu sou, eu digo eu. Então, esse E ele fica fechadinho. Então, fica eu. O E com o U, eu. Ok? E aqui, ó, o E com o I, eu não digo ei, vem cá, eu digo ei, né? Então, eu fecho um pouquinho. Então, fica ei. Tá? De tanto a gente repetir, não vai nem precisar vocês decorarem nada, né? A gente tem que aprender, tem que internalizar isso. A gente tem que compreender, tá? Então, não precisa ficar, não. É a compreensão. Depois que você compreende, você tira de letra. Então, aqui agora na versão manuscrita, tá? Minúscula, não é? Porque as maiúsculas, elas não vão aparecer. Então, vou começar aqui, não é? A mesma coisa. A com o, ao. Essa aqui é a letrinha que a gente escreve, a manuscrita, né? Que a gente escreve à mão, a cursiva. E o A com o I, ai. Tá? Mesma coisa. Ao, ai. Ao, ai. Ok?
Aqui o O com o U, vai fechar um pouquinho, ou, né? Ou, quase não aparece. Se eu falar pausado, O, U, mas quando eu vou falar, eu falo tudo junto. Ou, tá? Ou isto, ou aquilo. Olha o menininho aqui com indeciso, né? E o O com o I, oi, né? Esse Ozinho fica fechado. Esse sinal, essa letra. Então, ó, é U, mesma coisa, o E fechado, eu. Eu não digo eu, né? Eu digo eu. É, I, ei, não é? Então, eu fechei esse Ezinho aqui, esse O aqui, é tudo fechadinho, tá? Ok? Então, exercitem bastante, tá? Escrevam bastante, que é importante. Pesquisem nas revistas, nos jornais, tá? Façam colagens. Tentem identificar, quando você estiver passando numa rua, as letras que vocês já conhecem, os encontros vocálicos que vocês já conhecem. Isso a gente vai exercitando no dia a dia. Numa propaganda, quando estiver vendo seu filme, sua novela preferida, tá? Num jornal, vá recortando, vá guardando numa caixinha, que a gente vai precisar muito disso. Inclusive as imagens, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima aula.